Existe uma razão muito clara para todas as vezes em que você quer mudar, que você quer crescer, dar um passo mais ousado, mais adiante, você sentir que tem uma força puxando você para trás, uma espécie de bloqueio, tá? E isso é mais comum do que o que você imagina e é mais fácil de você encontrar isso nas pessoas do que o que você imagina. Aquelas pessoas que você reconhece que isso parece que foi superado, que aquela pessoa mudou de patamar, é porque ela fez exatamente o que eu vou te dizer aqui nesse vídeo. Bom, esses bloqueios que são sentidos pelas pessoas muitas vezes se tratam de mecanismos aprendidos lá atrás, normalmente na nossa infância. Em alguma situação em que você teve que negociar com a vida para conseguir seguir adiante, numa espécie de tentativa de vencer alguma situação inusitada lá atrás, como por exemplo uma opressão, uma situação difícil e que foi armazenado uma forma de viver, de proceder na sua mente e que está reverberando até hoje. E a gente vai chamar tudo isso de bloqueio emocional, tá? Muitas pessoas carregam esses bloqueios a vida inteira e não têm a chance de remover, de ressignificar o que levou você até aquele bloqueio. Esses bloqueios, na verdade, são causados por situações, como eu falei agora há pouco, que você precisa enfrentar de alguma maneira, vestir uma espécie de armadura para se proteger da guerra psicológica, da guerra ali do meio que você está vivendo. Normalmente isso é na infância. E aí a gente tem algumas prerrogativas da infância, como por exemplo, a criança, ela não aprende tudo de maneira racional, ela é muito emocional, tá? Então quando a gente aprendeu isso, a gente não aprendeu porque alguém explicou. A gente aprendeu porque foi a maneira que a gente sentiu o nosso meio. A gente sente muito mais, principalmente até os 7 anos de idade, né? Onde a gente tem ali uma formação, onde o nosso cérebro está a pleno vapor num quesito chamado neuroplasticidade, aprendendo tudo. Só que aí predomina, como estou te falando, o aprendizado emocional. E aí entenda, a gente acaba vestindo armaduras, tá? Se protegendo daquelas situações negativas. O problema de uma armadura é que, à medida que o tempo passa, ela vai enferrujando, ela vai pesando e vai ficando pequena. Tá? Então, quando você sente que na vida esbarrou em alguma coisa e parece que você não consegue mais se movimentar, não consegue mais dar o próximo passo, é exatamente isso. Tem uma espécie de armadura te segurando, te protegendo ali e que faz com que você não consiga dar os próximos passos importantes na sua vida. E aí, falando sobre essa questão das armaduras, dos aprendizados, veja bem, a gente aprende uma estratégia emocional para cada situação, tá? E a questão é que da maneira que você aprendeu isso, da maneira que você foi formando essa bagagem em você, você vai agindo no tempo presente, tá? Então, por exemplo, se no ambiente em que você vivia o amor era condicional, você tinha que fazer alguma coisa para receber amor, tá? Então, o que é que você aprende? Você busca o tempo todo agradar as pessoas. Você tem aquela busca por agradar, por estar satisfazendo as pessoas. Eu não estou que tem gente que é assim, tá? Chega no ambiente de trabalho, leva um bolo, leva um café. Não porque ela é uma pessoa resolvida e faz aquilo para agradar, mas buscando a atenção dos outros, sabe? Quando você negocia demais o teu espaço, o teu território para se oferecer para alguém, tá? Então pode ser que você esteja passando por isso. É natural, lógico. Se você está no começo de uma relação de amizade, de afetividade maior, de, enfim, namoro, você vai, sabe, cultivar aquela relação. Você vai fazer coisas para trazer as pessoas para perto de você, para que a convivência seja melhor. Só que, quando você faz isso em todo o tempo e em todo lugar, nós temos um problema grave aí. Esse problema grave é justamente o fato de que você pode estar negociando demais, porque você aprendeu que para receber amor lá atrás era preciso fazer alguma coisa. Uma outra forma disso daí é assim, se você tinha uma forma dessas armaduras que a gente desenvolve na vida, é que, por exemplo, se lá na infância você não tinha um ambiente certo para se expressar, se você não podia se expressar, você acaba sem poder falar, armazenando, guardando. E isso causa uma dor. Quando você não pode expressar a tua opinião sobre alguma coisa, isso, claro que não é legal. É claro que isso traz dores, é claro que isso aí prejudica a questão do teu próprio desenvolvimento emocional. Então você aprendeu lá atrás que não tinha espaço para falar, não fala, fica calado, sabe, abafa tudo dentro de você, então era algo proibido você expressar as emoções. Ou também, se você, por exemplo, era muito punido, tá? Tudo que você fazia tinha uma punição.
Aí o que acontece? Você acaba se escondendo de tudo, tá? Então pode ser que hoje, ao ver uma situação em que você precisa de um confronto emocional, você se esconda ou atrás de alguém, ou então se esconda do problema em geral. E o problema não vai deixar de existir porque você se escondeu, saiba disso. Só que o grande problema disso tudo é porque essas estratégias emocionais que a gente vai desenvolvendo, elas vão se tornando o nosso modo padrão de operação. Tá? É como se o cérebro fosse medido por aquilo. Tá? Ele sabe quais são o que é que o meio vai aprontar. Nós temos as emoções pré-cognitivas, que a gente chama, e aí a gente já imagina que ali vai ter pessoas que vão punir você, que ali vai ter pessoas que não vão deixar você falar, que para ter o amor das pessoas eu preciso toda a vida me vender, me doar. Tá? Então o que é que vai acontecer? Essas armadilhas emocionais vão estar criando na gente traumas e bloqueios lá no nosso sistema emocional. E o que é pior é que dentro desse sistema emocional ele não tem um prazo de prescrever. Entenda, quando você é criança, você tem que tomar reforço da vacina, porque com um determinado tempo a vacina vai deixar de fazer efeito. Tá? Alguns comportamentos infantis, algumas brincadeiras você vai mudando, você vai amadurecendo. Só que o lado emocional não acontece a mesma coisa se você não der atenção para ele. O lado emocional, né, essas ferramentas, estratégias de sobrevivência no caso, elas vão continuar reverberando na nossa vida adulta. Até que a gente dê assim um basta. Porque isso fica na memória emocional. Só que para que eu me livre disso, você vai precisar fazer o quê? A gente refletir, sabe? Trazer à consciência tudo aquilo que não era consciente da nossa parte para começar uma jornada gradativa de ressignificação. Então entenda, isso que você está passando hoje, a maneira que você reage ao mundo hoje não tem a ver com o presente, mas tem a ver com o passado. Tem a ver com a maneira que você foi formado, digamos assim, emocionalmente. Nós temos uma formação cognitivo, nós temos uma formação racional, a gente vai para a escola, a gente aprende diversas disciplinas, a gente tem faculdade, pós-graduação, mestrado e tal, e vai aprendendo, tá? Ou vai aprendendo uma profissão, enfim, você vai aprendendo de maneira racional cognitiva. Só que a gente não se preocupa muitas vezes com a maneira que a gente foi aprendendo emocionalmente. Como é que você foi aprendendo emocionalmente sua vida? Como é que a tua vida emocional foi formada? Você tem memórias disso? Inclusive, se você não as tem, tá? Aparentemente, né, não aparece nada, é sinal de que ela foi também, possivelmente, uma infância onde você teve grandes dificuldades, porque aí você vai colocando tudo de lado, vai esquecendo, vai caindo naquele mar de esquecimento da nossa mente, né, que também é uma forma de proteção. Então nós precisamos, se a gente quer avançar na vida, a gente precisa não só investir nessa carga cognitiva, mas também saber o que aconteceu com o nosso emocional e como é que a gente vai ressignificar o aprendizado errado do nosso emocional. Por quê? Porque todos nós, independente da idade, do país, da profissão e tudo mais, nós temos uma bagagem emocional. Então, você traz uma bagagem emocional, entenda isso. Essa bagagem emocional, ela se reflete no seu dia a dia. E se eu não tiver uma espécie de perdão, de amor comigo para com isso, eu vou sempre estar me culpando. Mas culpando por quê? Se lá atrás você desenvolveu algumas técnicas de sobrevivência. Por exemplo, na sua casa você ia dar a sua opinião e você não era ouvido. Tá? Então você aprendeu realmente a se calar. Aí hoje em dia, você tem uma reunião e você pensa, não vou dar minha opinião não, ninguém vai me ouvir, ninguém vai querer. E isso está registrado lá na nossa região emocional, na amígdala, no hipocampo, como uma espécie de, sabe, alarme que está lá para dizer, olha, não passe dessa linha, não passe daqui. E aí você vai levando a sua vida sem se manifestar, sem dar a tua opinião, acreditando que tudo tá bom, tudo tá bom. Tenho que aprender a ser mais resiliente e calma. Aí eu queria te chamar para uma reflexão importante. Essa resiliência, ela muitas vezes vai ajudar você a passar por situações em que você não pode mudar. Mas tem aquelas situações em que você pode sim, que elas estão sendo até abusivas com você. Sabe, quando essas situações são abusivas comigo, eu não sou obrigado a aceitar. Eu preciso ter a coragem de falar, isso está errado para comigo. Isso pode acontecer no trabalho, na família, no relacionamento entre amigos. Isso não tem um ambiente certo para acontecer. Pode acontecer aonde tiverem, onde existirem pessoas à tua volta. Deu para entender até aqui? Então o que eu quero que você entenda é que você não precisa continuar sendo refém de um passado que você não escolheu. Você precisa ter coragem de olhar para ele,
para começar um processo de ressignificação. A criança que você foi, ela ainda vive dentro de você. Sabe? Quando as pessoas dizem assim, o fulano de tal, a quinta série não saiu dele. Já ouviu isso? Pois é, tem muita coisa da quinta série, da quarta série, da sexta, da oitava, do primeiro, sei lá, enfim, de qualquer ano escolar, enquanto você era criança ou adolescente, que ainda vive dentro de você. Um lado engraçado, um lado traumático, uma situação negativa, uma situação positiva. A gente é composto por essas formações que nós temos. Essas formações, basicamente, que vieram da nossa experiência em alguma situação, em algum momento, vão formando esse cabedal sentimental, essa estrutura sentimental e emocional que nós temos hoje. Aí a gente manifesta tudo isso no nosso dia a dia. Uma situação se repete, uma situação é semelhante, né? Como, por exemplo, você não podia falar em casa e na reunião você tem um chefe autoritário, opa, ambiente perfeito. É apenas uma reprodução do passado aqui e você vai agir exatamente do mesmo jeito. Só que lá no passado você não tinha como dar sua opinião, como lutar contra, por exemplo, a imposição de alguém. Mas agora, como adulto, será que você não pode? Será que você simplesmente não tem a opção de não querer estar naquele ambiente? Muitas pessoas hoje no mundo inteiro, elas estão adoecendo por conta disso. Porque elas vivem em ambientes altamente tóxicos, com pessoas tóxicas, com situações negativas, que elas não sabem simplesmente dizer um basta. E acreditam que tem que ficar ali. Tá? E aí eu quero te dizer uma coisa. Muita gente confunde o lado espiritual da coisa. Tá? Vamos lá, vamos para o lado espiritual, vamos analisar um pouquinho a coisa. Jesus disse assim para a gente, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Abundância de quê? Não é só a questão financeira como muita gente pensa, não é isso. Mas é abundância de amor, de alegria, sabe, de livre-arbítrio, abundância de felicidade com a situação que você tem. E aí, de repente, você se coloca dentro de uma caixinha em que você aguenta todo tipo de abuso emocional, todo tipo de situação negativa. E aí eu quero fazer uma pausa aqui contigo. Se você está vivendo nessa situação, isso tem a ver com abundância, isso tem a ver com vida e vida em abundância, tá? E aí você vai pensar, não, mas na igreja me ensinaram a suportar tudo, tudo suportar, tudo aguentar, tarará, peraí, calma. Aquilo que tudo suporta é o amor. Aquilo que tudo é capaz de dar um jeito para conseguir seguir o seu curso é o amor. Você pode não estar vivendo num ambiente de amor, muito pelo contrário, num ambiente de abuso, de ódio, de raiva, que gera emoções negativas. Então, você precisa aguentar alguma coisa, se for o amor, sim, a resiliência para o casamento, a resiliência para o compromisso com os filhos, isso não tem como você mudar. A resiliência para situações em que você sabe que o final dela é feliz. Agora, resiliência para situações em que eu vou me acabar naquele ambiente, aí não. Aí você não precisa estar passando por isso. Só que falta aquela coragem. Entende? Porque o aprendizado do passado foi, eu tenho que ficar aqui, não tem como eu fugir. Olha a criança, eu não posso sair de casa. Eu tenho que viver nesse ambiente. Entendeu? Eu estou aqui até eu crescer, até eu ter a minha independência. Então eu não vou poder sair daqui. Só que agora você é adulto, 30, 35, 40, 50 anos. Caramba, você é adulto, você tem condição de dizer para onde é que você vai. O que é que você quer fazer da sua vida. Então, eu costumo dizer que a prisão mais severa não é uma prisão física. É a prisão mental, é a prisão emocional. É essa prisão que faz as pessoas sofrerem com maior intensidade. Quando você liberta-se disso, quando você abre essa cela que você vive mental, a vida tem outro sentido, tá? Eu volto a lembrar aqui daquela metáfora da caverna, da alegoria da caverna de Platão. A gente tem uma vida dentro da caverna acreditando que o mundo lá fora é de um jeito que ele não é. A gente imagina que lá fora tem dragões e tem medos e tem situações negativas, enquanto que não é. A gente precisa romper essa barreira, abrir a mente. Entende? Então, para isso, você precisa de muita segurança emocional. E quando a gente começa a migrar para essa mudança, a gente pode sentir uma espécie de culpa. A gente pode sentir que, se eu me libertar, eu vou estar deixando os colegas de cativeiro para trás. Tá? E eu quero que você entenda. Não é o que te feriu que vai fazer você crescer somente, mas a reflexão que você tem em cima daquilo que te feriu. É o crescimento que essa ferida traz. Entenda que as pessoas têm mania de achar o seguinte, mas se eu tivesse uma vida sem feridas, né, se eu não tivesse sido ferido, hoje eu seria uma pessoa muito melhor. E aí nós temos um engano violento, um engano muito grande.
Observe a situação, por exemplo, da geração que está aí hoje. A geração que está aí hoje, a geração dos que estão vindo para administrar o mundo daqui a pouco, quando a gente começar a se retirar, é a geração considerada mais fraca na história da humanidade. É aquela geração em que não basicamente sofreu os mesmos traumas que a gente, talvez não tenham sofrido nenhum tipo de violência física. Essa geração que não foi ferida. E ao não ser ferido, a gente não tem um crescimento que deveria ter. Deixa eu te falar uma coisa. Algumas sementes de plantas, isso é bem sério que eu vou dizer agora, elas só germinam quando elas passam no leito do rio, por exemplo, e são banhadas por água e são feridas, e a casca dela, de alguma maneira, foi tocada, foi ferida, foi aberta, foi exposta. Do mesmo jeito, tem sementes no cerrado que só germinam após serem queimadas. Passam por um processo de fogo mesmo, para dali elas desabrocharem. Então, essas feridas emocionais, elas são importantíssimas para que a gente tenha uma reflexão em cima dela e a partir daí haja um crescimento. A grande questão é, o que é que a gente vai fazer com a situação que nos feriu? Tá? Eu preciso ter correções ao longo do meu trajeto para que a gente possa crescer com isso. Quando eu falo ser ferido, eu estou falando do fato da gente ser tolhido emocionalmente de alguma maneira. Isso tem a sua importância. Em toda a história da humanidade, a gente precisou passar por momentos de crescimento. Tá? Não que seja fundamental que a pessoa sofra, que a pessoa tenha um grande momento de sofrimento na vida, não, mas as pequenas correções. E quando eu falo da geração atual, eu estou falando que é uma geração que experimenta muito menos correções, muito menos escutam a palavra não, como tendo um limite, aquele limite reflexivo, tá certo? Então, sem aprofundar nesse setor, posso fazer um vídeo depois sobre isso, sobre as questões da geração atual, dos pais e a habilidade de criação dos filhos hoje em dia, mas o propósito maior desse momento não é esse. Tá? Então eu quero que você entenda que nós precisamos pegar as nossas feridas emocionais que aconteceram e que não tem mais jeito de você voltar no tempo e fazer com que elas não aconteçam e tirar delas um crescimento. Ou seja, sair de dentro dessa semente que nós estamos, ferida de alguma maneira, e realmente desabrochar para aquilo que interessa, para o crescimento profissional, para o crescimento pessoal, para uma vida em abundância, como foi dita por Jesus. Então vamos ter o seguinte raciocínio. Não é aquilo que me feriu e não é por que me feriu, mas é o que é que eu vou fazer com isso. Qual é a escolha que eu faço a partir de ter sido uma pessoa que passou por algum tipo de sofrimento. E aí, eu quero que você entenda o seguinte. Você precisa passar por um processo de transformação, de ressignificação. Essas memórias, elas vão ter que voltar à sua mente para que a gente consiga, a partir delas, fazer uma transformação pessoal, olhando para a história que você já teve, tá? Entenda uma coisa muito importante. A tua história, ela não termina com o trauma que você teve. Ela começa a partir daí. Só que a partir daí eu preciso de quê? De verdade comigo, de coragem para comigo e de amor para comigo. Então você precisa ter, sabe, aquela plena vontade de, mesmo sabendo que não vai ser fácil, passar pelo momento de transformação, de metanoia, de mudança de mentalidade, de mudança de padrão de sentimento, de padrão comportamental, para que você seja alguém realmente transformado. Entenda que ter passado pela dor não te faz vítima, te faz uma pessoa que tem grandes possibilidades de escolha pela frente. Tá? A partir da mudança do nosso pensamento, a partir da mudança daquilo que eu escolho sentir, e acredite ou não, tudo isso é escolha. Quando você se coloca na posição de vítima e diz, eu não consigo passar por isso, eu não consigo mudar a minha vida, você não só está se enganando, como também está se privando de ter uma vida muito melhor, muito mais abundante, com muito mais crescimento, e oferecer isso para as pessoas que estão à sua volta também. Quantas famílias a gente teve que foram destruídas por sentimentos que vieram dos antepassados, ou seja, o pai ou a mãe sofreram com o avô, com a avó, que já sofreram com os pais deles, passaram aquela situação, aquele trauma transgeracional para frente. E tudo isso vai ficando registrado no nosso sistema emocional e a gente está esculpindo isso na mentalidade dos filhos da gente que vão passar para os filhos dele. Então, quando você tem a capacidade de mudar, você está curando não só a si, mas curando toda uma geração, curando todo mundo que vem pela frente. Isso é maravilhoso, essa capacidade da gente se transformar. Se esse vídeo faz sentido para você, se você achou importante, eu te digo que o próximo passo que você deve dar é buscar sim o seu desenvolvimento pessoal. É buscar sim se aprofundar naquilo que trouxe para você
algum tipo de problema, algum tipo de dor, está trazendo para você bloqueios de vida, bloqueios de crescimento, entende? Então, quero te pedir também para deixar o teu like, se inscrever no canal caso não seja inscrito, para que esse conteúdo seja entregue. A gente sabe que o YouTube hoje ele precisa sentir que esse material está ganhando alcance. E eu quero que essa mensagem chegue para mais pessoas. Tá? Não só que as pessoas estejam por aí sofrendo suas dores e vendo vídeos de entretenimento, engraçadinhos e tal, que são os que têm normalmente mais alcance. Então eu quero que essa mensagem seja distribuída. E se você puder me ajudar, eu vou ficar muito grato com isso. Não custa nada para você. Tá? Manda para as pessoas que você sabe que precisam desse conteúdo também. Esse é o nosso compromisso, trazer para você sempre um conteúdo de qualidade que possa impactar, melhorar e mudar a tua vida. Eu vou deixar mais informações também aqui na descrição do vídeo, para que você tenha acesso também às possibilidades de transformar a tua vida para muito melhor. Um grande abraço.